A vida. A ciência afirma que a vida tenha surgido na Terra há uma estimativa de 3 bilhões de anos, na forma de micro-organismos, porém possuindo duas principais versões diferentes do que teria acontecido. A primeira delas é a teoria da panspermia cósmica, em que, ao longo do processo de formação da Terra, ela teria sido bombardeada constantemente por diversos asteroides e meteoros que continham componentes necessários para a vida, como os aminoácidos. E graças a eles, moléculas orgânicas vieram parar na Terra e se desenvolverem cada vez mais. Um ponto importantíssimo a ser dito é que essa teoria abre margem para a existência de vida em outras regiões do universo, já que os organismos que chegaram até aqui vieram de algum outro lugar. Vale ressaltar também que, além dos componentes trazidos por esses meteoros, foram as condições desse planeta aqui, planeta Terra, daquela época, milhões e milhões de anos, que proporcionaram o desenvolvimento da vida, saindo da água, chegando até a Terra, como atualmente conhecemos como a vida terrestre. Desde bactérias, passando por plantas, até seres mais complexos, como nós, os seres humanos. Outra teoria muito conhecida e uma das mais aceitas no meio científico é a de Oparin Haldane. Nessa teoria, existia apenas uma atmosfera primitiva na Terra, composta principalmente por metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, que, por conta da radiação do Sol e a ação de raios, foram surgindo moléculas orgânicas simples no oceano, ficando conhecido como sopa primitiva. Com o passar do tempo, os aminoácidos foram se acumulando em estruturas cada vez mais complexas, até evoluírem e habitarem o mar, a terra e o ar. Ao longo de milhares de anos, plantas, animais, fungos e outros seres foram vivendo no planeta em seus habitats naturais, se adaptando às condições do momento para que conseguisse permanecer vivo, como diz a teoria da evolução de Charles Darwin. Com o decorrer do tempo, estes seres foram registrados e catalogados, e pesquisadores já contabilizaram mais de 1 milhão de espécies de animais desde o século XVIII, mas estimam que hajam no mínimo 8 milhões de animais. E contando com plantas e outros seres vivos, pode passar de 9 milhões. Porém, um destes seres se provou ter uma capacidade maior de se sobressair e sobreviver em comparação com os outros, tanto em atributos físicos quanto em atributos intelectuais, se tornando um super predador, ou um predador alfa entre eles. Há um pouco mais de 90 mil anos atrás, os Homo sapiens, nossa espécie, se desenvolveram comparado aos hominídeos da época, às outras espécies primitivas. E diferente das outras, nós éramos caçadores ávidos, sabíamos como obter alimentos através da caça, para alimentar nossas famílias, as comunidades e uma questão de sobrevivência, apesar de alguns debaterem que também existia a caça por prazer. Mas, 12 mil anos atrás, a agricultura se desenvolveu e com isso, a caça se tornou algo lucrativo, algo que rendia dinheiro, trocas e valores conforme a sociedade fora crescendo. E com o crescimento da sociedade, a caça foi se tornando cada vez mais distante daquela origem ideal de sobrevivência. Em oposição ao passado, a caça hoje é alvo de diversas polêmicas e discussões a respeito de seu impacto ambiental. Alguns tipos de caça se diferem uns dos outros, já que ela pode ter a função de coletar animais para preservação, servir como fonte alimentícia ou uma atividade de lazer. Em alguns países, como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha, Austrália e Nova Zelândia, ela é permitida em forma esportiva, onde os caçadores são autorizados a caçar e matar animais que estejam em uma lista previamente gerida pelo governo. Entre os principais seres caçados estão cervos, patos, focas, coiotes, antílopes e até mesmo os reis da savana, os leões, na África. Diferente da caça de subsistência, a caça esportiva não visa a obtenção de alimentos. Essa caça é supervisionada por um governo. Os caçadores acabam pagando preços altíssimos para poder caçar uma quantidade determinada de animais em um determinado local. Essa prática ocorre na América do Norte, na Europa e em países com pouco desenvolvimento, onde a infraestrutura da fauna é pouco menos desenvolvida. Existem grupos como o WWF,
que acaba visando em investir nessa prática para tentar preservar as espécies que estão em extinção. A questão é que nessa atividade nem sempre as condições que são exigidas acabam sendo cumpridas e o dano que isso pode causar pode ser imenso, e por conta disso o preço, que é muito elevado, acaba nem sempre sendo muito favorável para essa atividade. Extinção. Um termo geralmente utilizado como algo ruim, mas que pode ser positivo. Quando alguma espécie desaparece no meio natural de forma permanente, ela é considerada extinta. E nos dias atuais, muito se faz para tentar evitar o fim de espécies de animais e plantas que estão nesse processo por conta de mudanças climáticas ou ações humanas. A perda da biodiversidade pode trazer problemas para uma cadeia alimentar e produtiva que inclui todos os seres que habitam a Terra, já que tudo está conectado de uma certa forma. É importante deixar claro que nem sempre uma extinção é algo negativo. O fim de uma espécie pode significar o surgimento de outra, tão ou mais importante que a anterior. Um exemplo claro é a extinção em massa dos dinossauros. Tentem imaginar como seria difícil para a espécie Homo se desenvolver e evoluir em um ambiente com criaturas enormes e aterrorizantes andando pelo planeta. A verdade é que extinções e extinções em massa sempre ocorreram e continuarão a ocorrer, independente do que o ser humano faça. Já foram 5 ao longo da história e a 6ª está acontecendo neste exato momento. Mas não importa o que aconteça, a Terra irá se recuperar, assim como se recuperou das 5 anteriores. Porém, algo pode não renascer das cinzas como a fênix. Se o homem deixar de existir, não terá volta. Desde 1500, milhares de espécies já foram extintas e existem ainda muitas que estão perdidas no meio natural. Existe uma estimativa de que entre 200 e 2.000 espécies de animais, plantas, insetos e outros seres vivos são extintas por ano. Então fica a pergunta: quantas mais iremos perder para finalmente aprendermos a cuidar das que nós temos? Por todo o globo terrestre, existem regiões em que há uma maior variedade na biodiversidade. Um desses locais é o Brasil, um país tropical localizado na América do Sul que possui a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, erroneamente chamada de pulmão do mundo por alguns, além de outros biomas extremamente ricos, como o Pantanal. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a Amazônia não é como um pulmão para o planeta Terra, pois o oxigênio que a própria fotossíntese das espécies de planta lá produzida são consumidas pela própria Amazônia e pelos animais, fazendo a manutenção do ecossistema. Podemos dizer que a Amazônia é mais para um umidificador para o planeta Terra, pois ela abastece a região centro-oeste e sudeste do Brasil com a umidade do ar, fazendo ter muitas chuvas nessas regiões. Um país tropical, extremamente diverso e com grandes concentrações de animais, mas com uma quantidade expressiva de espécies ameaçadas de extinção, cerca de 1.100, incluindo algumas que marcam a fauna brasileira, como a onça pintada, boto cor-de-rosa, lobo-guará e mico-leão-dourado. Chega a ser triste ver o destino que o mundo e o Brasil está tomando caso nada mude. Desde a virada do milênio, nos anos 2000, o desmatamento no Brasil registra cerca de 500 mil de quilômetro quadrado, uma área que equivale ao território da Espanha, e tende a aumentar se nada for feito. Caso as propostas feitas pelo nosso governo não sejam feitas e nem cumpridas, o país que conhecemos como o de maior biodiversidade do mundo poderá acabar em 30, 40, em até 50 anos, ou até menos, e passaremos desse posto de país com a maior biodiversidade do mundo para o país que desmatou a maior diversidade do mundo em menos de 100 anos. Em 2015, a ONU oficializou e divulgou para o mundo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou somente o 10. Dentre eles, há um que fala sobre a proteção da vida terrestre, conhecido como 10-15, Vida sobre a Terra.
Nesse ODS estão elencados objetivos como combate à desertificação, preservação de habitats naturais, preservação de biodiversidade, tomar medidas para acabar com a caça ilegal e o tráfico, além de muitas outras. O cumprimento dessas metas é de suma importância para todos que habitam o planeta Terra, visto que a biodiversidade e a vida terrestre não se resumem apenas a animais, mas também está incluso a plantas que possuem grandes relações com o dia a dia do ser humano. No mundo atual, fica claro como a convivência harmônica entre o natural feito pela natureza e o que foi feito pelo ser humano, pelo homem, é algo muito importante. Por quê? Porque os dois, eles independem um do outro e com o passar do tempo acabaram extintos, podendo ser mais rápido, se nada mudar. Então, como já foi dito, a Terra, ela se recupera. Agora o homem, para ele não tem uma segunda chance.